Eu sei da importância do fazer manual no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. E o ano passado foi um ano bastante intenso de discussão da BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, em que todas as escolas, né, é uma reforma no ensino do Brasil, e todas as escolas precisam fazer essa adaptação do seu currículo, usando, né, como referência as diretrizes dessa base. Então, em função dessas discussões que a gente teve bastante, eu não dou aula para o ensino médio, eu dou aula só para o ensino fundamental. Eu pensei numa arte manual, numa manualidade que pudesse ser extrapolada para outras esferas e pudesse ser aproveitada como um caminho de um itinerário formativo, né, nessa nova proposta de ensino. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Lígia Napier dos Reis Cortez, com a pesquisa Arte Indígena Brasileira, uma possibilidade de itinerário formativo para o ensino médio. Este artigo pretende explorar possibilidades de itinerários formativos através do uso e da linguagem artística indígena brasileira. O uso das fibras naturais na técnica de cestaria pode ser a base de um fazer manual que contribui para conscientizar e construir um olhar crítico sobre o valor dessas atividades na vida cotidiana, assim como uma experiência artística e de criação. Através de abordagens interdisciplinares, é possível ao estudante apropriar-se de um patrimônio artístico e compreender seu valor histórico e social, ampliando seu olhar e desenvolvendo uma visão mais crítica e abrangente. Querida Lígia, agora você terá 15 minutos, a palavra é sua. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Então, eu sou aluna, né, do curso da pós-graduação em Artes Manuais para Educação, e eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa. O título dela é Arte Indígena Brasileira, e eu enxerguei essa possibilidade como uma possibilidade de itinerário formativo para o ensino médio. Então, contextualizando um pouco, né, eu sou professora de trabalhos manuais numa escola Waldorf, em São Paulo, e eu sei da importância do fazer manual no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. E o ano passado foi um ano bastante intenso de discussão da BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, em que todas as escolas, né, é uma reforma no ensino do Brasil, e todas as escolas precisam fazer essa adaptação do seu currículo, usando, né, como referência as diretrizes dessa base. Então, em função dessas discussões que a gente teve bastante, eu não dou aula para o ensino médio, eu dou aula só para o ensino fundamental. Eu pensei numa arte manual, numa manualidade que pudesse ser extrapolada para outras esferas e pudesse ser aproveitada como um caminho de um itinerário formativo, né, nessa nova proposta de ensino. Então, na minha pesquisa, eu vou falar um pouco sobre o jovem do ensino médio, né? O jovem do ensino médio, só para contextualizar um pouco, na pedagogia Waldorf, a gente trata o desenvolvimento da criança e do jovem com essa referência do setênio, que é um período de 7 anos em que habilidades, em que ele vai se desenvolvendo, ele tem demandas, né? O ser humano tem as suas próprias demandas, e a pedagogia Waldorf, ela tem esse olhar, né, para cada
necessidade que o ser humano tem a ser desenvolvida e promove, né, através do ensino, o desenvolvimento dessas necessidades que o ser humano possui. E o jovem do ensino médio, ele chega com uma nova relação com o mundo. Então a gente está falando do terceiro setênio, então ele teve um desenvolvimento no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, depois dos 7 aos 14 anos, e aí dos 14 aos 21, que é esse jovem, né, que eu estou olhando, ele tem uma nova relação com o mundo. Ele passa a desenvolver um pensar mais lógico, mais analítico, mais crítico, né? E ele possui um entusiasmo pelo conhecimento e pela compreensão dos fatos. Então, pensando nisso, né, eu entendi que seria um bom momento para promover um caminho, né, de estudo, um caminho de investigação no ensino desse jovem, que permitisse ele ter essa visão mais abrangente. Então, para isso, eu fiquei pensando, né, numa possibilidade de uma imersão para a gente poder abrir essas questões que ele vai poder debater e discutir. Pensei na arte indígena, que é uma arte genuinamente brasileira. Então, para promover esse olhar para essa identidade nacional, olhar para essa cultura e valorizar aquilo que é nosso, né? Então, acho que é importante a gente ter outras referências. Pouco se fala disso, né, no nosso programa de educação. Então, eu vi uma possibilidade de estudo muito ampla e muito rica. E aí eu escolhi, então, a arte indígena brasileira, e levantei, assim, alguns aspectos que podem ser abordados, né? Isso aqui, o que eu estou fazendo é uma investigação de possibilidades, né? Não é um caminho com regras a ser seguido, isso aqui não é essa a proposta, mas eu levantei algumas questões que podem ser trabalhadas como um itinerário formativo, e pensando, né, na possibilidade de olhar para esse legado ancestral. A apresentação da Ana Lu anteriormente fala muito disso, né, dessa história, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já estavam aqui, né, já existia uma história anterior a tudo isso, né? Então, olhar para esse legado ancestral, ver como é que são as relações desse grupo social, né? Como é que quais são os valores que eles têm, né? E olhar para tudo isso com muito cuidado e atenção, né? Ver também a relação que eles têm com a natureza, né, desse extrativismo sustentável, a devoção que eles têm, né, na utilização dos materiais que a própria natureza fornece para a fabricação, para a produção dos seus utensílios, né, da vida cotidiana, e entender um pouco dessa riqueza cultural que esse grupo social possui. E aí, então, eu cheguei na cestaria. Por que a cestaria, né? Eu sou professora de trabalhos manuais, então eu pensei, né, num fazer manual que pudesse ser ramificado e para outras esferas. E então a cestaria é uma arte comum a diferentes etnias, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem, né, as suas características, mas a cestaria, ela é comum a todas elas, né? Então, a gente poderia, através, né, da cestaria, ter esses parâmetros, ver essas diferenças, entender um pouco, né, de como cada etnia enxerga e vive e valoriza suas tradições e sua cultura. E também explorar o uso de fibras naturais, e aí entender a diferença, quando se usa uma palha de Tucumã, por exemplo, qual é o resultado, uma fibra mais mole, uma fibra mais dura, né, isso no trabalho prático, mas olhar, né, para esses elementos da natureza de uma forma diferente, e ver como as matérias-primas que a gente tem na natureza funcionam para os tingimentos, e olhar os símbolos, e olhar tudo isso que envolve essa arte da cestaria.
Então, pensando num itinerário formativo, eu pensei, né, que olhar para isso, para a cestaria, ia permitir uma aprendizagem mais abrangente de todo esse contexto da vida indígena, e colocando, né, esse fazer manual, que é tão importante para o desenvolvimento. A gente tem falado bastante aqui, né, das funções terapêuticas, das funções do próprio desenvolvimento mesmo do ser humano, né, ao fazer, ao trabalhar a manualidade. A gente podia ramificar para história e atualidades, então falar, né, ver as origens, ver as tradições, né, ver como a sociedade, né, esses grupos se colocam hoje no mundo, fazer esse olhar passado, presente e futuro, né, ver que caminhos que foram tomados com relação a essa situação, por exemplo, né, que a gente teve essa dizimação, né, desse povo aqui no Brasil, e a necessidade de se criar reservas para que isso fosse preservado, né, de uma certa forma, a relação que eles têm com o meio ambiente, a riqueza cultural e seus significados, o uso dos elementos da natureza. Então, a gente poderia, né, através da cestaria como um ponto central, falar de história, falar de sustentabilidade, falar de geografia, falar de química, né, quando a gente fala dos tingimentos, olhar para essa riqueza cultural e debater, e como uma forma de valorizar tudo isso, né? E um olhar que a gente pouco tem hoje no ensino aqui no Brasil. Então, eu pensei dessa forma, eu achei que, através, né, colocando a cestaria como esse elemento central, a gente pudesse ampliar e seguir um caminho investigativo com os jovens, que eu acho tão importante que eles, né, se coloquem com relação à realidade do Brasil, né, e olhar essas culturas, ter essa devoção sobre a história, sobre as tradições, sobre a própria cultura, né. Então, foi por isso que eu escolhi a cestaria. E aí, falando um pouquinho, que eu acho que é importante colocar, eu estou olhando, né, primeiro para a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e como eu dou aula numa escola Waldorf, né, então eu preciso fazer essa ponte, essa conexão, né, de colocar, né, os valores que fazem parte, né, dessa pedagogia, e como a gente vai conseguir adaptar isso a uma diretriz, né, dessa base curricular. Então, olhar também para os objetivos pedagógicos do ensino da Escola Waldorf. Estou lendo bastante sobre Darcy Ribeiro, o antropólogo, né, que fala bastante da formação do povo brasileiro, dos indígenas, das tribos, né, essa questão, esse olhar da antropologia. Estou lendo estudos, tem um da Clarice Kohn, que ela fala de culturas em transformação, os índios e a civilização, e ela faz um trabalho muito interessante, que ela coloca os conceitos de cultura e colonização, como nós entendemos hoje, se contrapondo às noções indígenas de cultura e tradição. Então, poder também olhar sobre isso e fazer reflexões, promover debates, eu acho que isso vai ser muito rico num caminho formativo para os nossos alunos. Então, minha pesquisa tem ido para esse lugar. Então, muito esse bom, caminho Lígia. que a pesquisa está indo até agora. Obrigado, Lígia.